Muito bem, neste Hangout de hoje vamos ver um pouco a respeito das escolas literárias e vamos começar com o trovadorismo, né? O que foi esta corrente aí de pensamento. Então vamos lá. Trovadorismo, também conhecida como primeira época medieval, é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Seu surgimento ocorreu no mesmo período em que Portugal começou a despontar como nação independente no século XII. Porém, as suas origens deram-se na Occitânia, de onde se espalhou por praticamente toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galego-português possuiu características próprias, uma grande produtividade e um número considerável de autores conservadores. As origens do trovadorismo. São admitidas quatro teses fundamentais para explicar a origem do trovadorismo. A tese arábica, que considera a cultura arábica como sua velha raiz. A tese folclórica, que a julga criada pelo próprio povo. A tese médio-latinista, segundo a qual essa poesia teria origem na literatura latina, produzida durante a Idade Média. E, por fim, a tese litúrgica, que a considera fruto da poesia litúrgico-cristã elaborada na mesma época. Todavia, nenhuma das teses citadas é suficiente em si mesma, deixando-nos na posição de aceitá-las conjuntamente, a fim de melhor abarcar os aspectos constantes dessa poesia. A mais antiga manifestação literária galaico-portuguesa que se pode datar é a cantiga, ora, faz Osto Senhor de Navarra, do trovador português João Soares de Paiva ou João Soares de Pávia, composta provavelmente por volta do ano 1200. Por essa cantiga ser a mais antiga datável, por conter dados históricos precisos, convém datar daí o início da lírica medieval galego-portuguesa, e não como se supunha a partir da cantiga de Guarvaia, composta por Paio Soares de Taveirós, cuja data de composição é impossível de apurar com exatidão, mas que, tendo em conta os dados biográficos do seu autor, é certamente bastante posterior. Este texto também é chamado de Cantiga da Ribeirinha, por ter sido dedicado a Dona Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha. De 1200, a lírica galego-portuguesa se estende até meados do século XIV, sendo usual referir como termo o ano de 1350, data do testamento do conde Dom Pedro, conde de Barcelos, Dom Pedro de Barcelos, filho primogênito bastardo de Dom Dinis. Ele próprio, trovador e provável compilador das cantigas, no testamento Dom Pedro lega um livro das cantigas a seu sobrinho Dom Afonso XI de Castela. Trovadores eram aqueles que compunham as poesias e as melodias que as acompanhavam, e cantigas são as poesias cantadas. A designação trovador aplica-se aos autores de origem nobre, sendo que os autores de origem vilã tinham o nome de jogral, termo que designava igualmente o seu estado de profissional, em contraste com o trovador. Ainda que seja coerente a afirmação de que quem tocava e cantava as poesias eram os jograis, é muito possível que a maioria dos trovadores interpretasse igualmente as suas próprias composições. A mentalidade da época, baseada no teocentrismo, serviu como base para a estrutura da cantiga de amigo, em que o amor espiritual é inatingível, é retratado. As cantigas primeiramente destinadas ao canto foram depois manuscritas em cadernos de apontamentos, que mais tarde foram postas em coletâneas de canções chamadas cancioneiros, livros que reuniam um grande número de trovas. São conhecidos três cancioneiros galego-portugueses: o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o Cancioneiro da Vaticana. Além disso, há um quarto livro de cantigas dedicadas à Virgem Maria pelo rei Afonso X de Leão e Castela. O Sábio, né, com o título de O Sábio. Surgiram também os textos em prosa de cronistas como Rui de Pina, Fernão Lopes e Gomes Eanes de Zurara, e as novelas de cavalaria, como a demanda do Santo Graal. Classificação das cantigas. Como base na maioria das cantigas reunidas nos cancioneiros, podemos classificá-las da seguinte forma: a cantiga de amor.
O cavalheiro se dirige à mulher amada como uma figura idealizada distante. O poeta, na posição de fiel vassalo, se põe a serviço de sua senhora, dama da corte, tornando esse amor um objeto de sonho distante e impossível. Mas nunca consegue conquistá-la, porque tem medo e também porque ela rejeita a sua canção. Mas como eles tinham bastante dinheiro, as mulheres se entregavam a eles. Nesse tipo de cantiga, originária de Provença, no sul da França, o eu lírico é masculino e sofredor. Sua amada é chamada de senhor. As palavras terminadas em or, como senhor ou pastor, em galego, português, não tinham feminino. Canta as qualidades de seu amor a minha senhor, a quem ele trata como superior, revelando sua condição hierárquica. Ele canta a dor de amar e está sempre acometido da coita, palavra frequente nas cantigas de amor, que significa sofrimento por amor. É a sua amada que se submete a prestar serviço, que isso espera benefício, referido como bem nas trovas. Essa relação amorosa vertical é chamada vassalagem amorosa, pois reproduz as relações dos vassalos com seus senhores feudais. Sua estrutura é mais sofisticada. São tipos de cantiga de amor. Cantiga de meestria é o tipo mais difícil de cantiga de amor. Não apresenta refrão, nem estribilho, nem repetições, diz respeito à forma. Cantiga de tense ou tensão. Diálogo entre cavaleiros em tom de desafio. Gira em torno da mesma mulher. Cantiga de pastorela. Trata do amor entre pastores, plebeus ou por uma pastora plebeia. Cantiga de plang. Cantiga de amor repleta de lamentos. Exemplo de lírica galego-portuguesa de Bernardo de Bonaval. A dona que eu ame tenho por senhor, mostrade-me a Deus, se vós em prazer for, se não dade-me a morte. A que tem eu por lume destes olhos meus, porque choram sempre, mostrade-me a Deus, se não dade-me a morte, essa que vos fizestes melhor parecer, de quantas sei a Deus fazede-me haver, se não dade-me a morte. A Deus que me a fizestes mais amar, mostrade-me a algo possa com ela falar, se não dade-me a morte. Eu lírico masculino, assunto principal. O sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Amor cortês, vassalagem amorosa, amor impossível. Ambientação aristocrática das cortes. Forte influência provençal, vassalagem amorosa. O eu lírico usa o pronome de tratamento senhor. A cantiga de amigo. São cantigas de origem popular com marcas evidentes da literatura oral, reiterações, paralelismo, refrão, estribilho, recursos esses próprios dos textos para serem cantados e que propiciam facilidades na memorização. Esses recursos são utilizados ainda hoje nas canções populares. Esse tipo de cantiga, que não surgiu em Provença, como as outras, teve suas origens na Península Ibérica. Nela, o eu lírico é uma mulher, mas o autor era masculino, devido à sociedade feudal e o restrito acesso ao conhecimento da época, que canta seu amor pelo amigo, isto é, namorado, muitas vezes em ambiente natural e muitas vezes também em diálogo com sua mãe ou suas amigas. A figura feminina que as cantigas de amigo desenham é, pois, a da jovem que se inicia no universo do amor, por vezes lamentando a ausência do amado, por vezes cantando a sua alegria pelo próximo encontro. Outra diferença da cantiga de amor é que nela não há a relação suzerano versus vassalo. Ela é uma mulher do povo, muitas vezes tal cantiga também revela a tristeza da mulher pela ida do seu amado à guerra. Exemplos de Dom Dinis. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o eu, e o é. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e o é.
Eu lírico feminino, presença de paralelismos, predomínio da musicalidade, assunto principal, o lamento da moça cujo namorado partiu. Amor natural e espontâneo, amor possível, ambientação popular, rural ou urbana, influência da tradição oral ibérica. Deus é o elemento mais importante do poema, pouca subjetividade. A cantiga de escárnio. Em Cantiga de Escárnio, o eu lírico faz uma sátira a alguma pessoa. Essa sátira era indireta, cheia de duplos sentidos. As cantigas de escárnio ou de Scarion, na grafia da época, com NH, define-se, pois, como sendo aquelas feitas pelos trovadores para dizer mal de alguém por meio de ambiguidades, trocadilhos e jogos semânticos. Em um processo que os trovadores chamavam equívoco, o cômico que caracteriza essas cantigas é predominantemente verbal, dependendo, portanto, do emprego de recursos retóricos. A cantiga de escárnio exigindo unicamente a alusão indireta e velada para que o destinatário não seja reconhecido, estimula a imaginação do poeta e sugere-lhe uma expressão irônica, embora por vezes bastante mordaz. Exemplo de cantiga de escárnio. Ai, dona feia, fostes vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Crítica indireta, normalmente a pessoa satirizada não é identificada. Linguagem trabalhada, cheia de sutilezas, trocadilho e ambiguidades, ironia. A cantiga de maldizer. Ao contrário da cantiga de escárnio, a cantiga de maldizer traz uma sátira direta e sem duplos sentidos. É comum a agressão verbal à pessoa satirizada e muitas vezes são utilizados até palavrões. O nome da pessoa satirizada pode ou não ser revelado. Exemplo de cantigas. João Garcia de Guilhade. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca louvem meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, se Deus me pardon, e pois havedes tão gran coração, que vos eu loe em esta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos ei loei. Em meu trobar, pero muito trovei. Mas ora já em bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Este texto é enquadrado como cantiga de escárnio, já que a sátira é indireta e não cita-se o nome da pessoa específica. Mas se o nome fosse citado, ela seria uma cantiga de maldizer, pois contém todas as características diretas como sátira da dona. Existe a suposição que João Garcia escreveu a cantiga anterior a uma senhora que reclamava por ele não ter escrito nada em homenagem a ela. João Garcia, de tanto ouvi-la dizer, teria produzido a cantiga. Crítica direta, geralmente a pessoa satirizada é identificada. Linguagem agressiva, direta, por vezes obscena. Zombaria, linguagem culta. Alguns trovadores, então nós teríamos Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Aires Corpancho, Aires Nunes, Bernardo Bonaval, Dom Diniz I de Portugal, Dom Pedro Conde de Barcelos, João Garcia de Guilhade, João Soares de Paiva ou João Soares de Pávia, João Zorro, Paio Gomes Charinho, Paio Soares de Taveirós, Cantiga de Garvaia, Meendinho, Martim Kodax, Nuno Fernandes Torneol, Guilherme IX, Duque da Aquitânia, Pedro III de Aragão. Então isso aí, né, é o que nós podemos tirar como proveito do que vem a ser trovadorismo. Então, uma boa tarde para vocês e até um próximo Hangout. Muito obrigado. A tese folclórica que a julga criada pelo próprio povo. A tese médio-latinista, segundo a qual essa poesia teria origem na literatura latina,
produzida durante a Idade Média, e por fim a tese litúrgica, que a considera fruto da poesia litúrgico-cristã, características próprias, uma grande produtividade e um número considerável de autores conservadores. As origens do trovadorismo. São admitidas quatro teses fundamentais para explicar a origem do trovadorismo. A tese arábica, que considera a cultura arábica como sua velha raiz. Muito bem, neste Ringal de hoje vamos ver um pouco a respeito do surgimento. Ocorreu no mesmo período em que Portugal começou a despontar como nação independente no século XII, porém as suas origens deram-se na Occitânia, de onde se espalhou por praticamente toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galego-português possuiu das escolas literárias e vamos começar com o turismo, né? O que foi esta corrente aí de pensamento. Então vamos lá. Trovadorismo, também conhecida como primeira época medieval, é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Seus